A próxima refatoração que pode ser feita é no Error Handling dos callbacks, ou seja, no tratamento de erros dos callbacks. Só que observa uma coisa, aqui nos listeners de eventos, a delete game contém um catch que está recebendo o erro caso a remoção do game não seja feita com sucesso. A add game também tem um catch que recebe o erro caso algo dê errado no momento da adição do game. Mas olha só, o onSnapshot tem um callback renderGamesList, mas aqui na declaração desse callback não existe um tratamento de erros para o onSnapshot. Ou seja, não existe nesse código um tratamento de erros para caso algo dê errado no momento de adicionar um document no banco, por exemplo. Então o que eu vou fazer agora, na verdade, não é um refactoring. Porque nesse caso não existe código de tratamento de erro para eu refatorar aqui. Ao invés de refatorar, eu vou de fato implementar um Error Handling. Só que é o seguinte, eu não vou implementar esse tratamento de erros usando then e catch ou try catch. Por quê? Se você olhar a documentação do Firebase, você vai ver que essa função onSnapshot pode receber como terceiro argumento uma função. E essa função vai receber o objeto de erro por parâmetro caso algum imprevisto aconteça na execução da onSnapshot. Vamos ver na prática como que vai ser isso? Olha só, essa cons collection games que foi referenciada como o primeiro argumento da onSnapshot armazena o retorno da invocação da collection que tem o nome do collection como segundo argumento, certo? Se uma string game for inserida como argumento da collection, isso aqui é o que o Firebase chama de invalid query. Em português, consulta inválida. Por que é uma consulta inválida? Porque não existe um collection game no singular, lá no banco de dados. Só existe um collection games no plural. Então, como essa query é inválida, se esse código for testado, a mensagem do erro diz que o erro aconteceu no Snapshot Listener devido à falta ou à insuficiência de permissões. Esse erro não diz especificamente que o erro aconteceu porque o collection não existe, mas se você olhar a documentação do Firestore, você vai ver que existem duas ocasiões para um snapshot falhar. Ocasião 1, permissões de segurança, ou seja, quando você tenta acessar um dado lá no banco que você não tem permissão. E ocasião 2, query inválida, que é o que está acontecendo aqui. Só que se um atacante tenta acessar esse dado lá no banco e recebe um erro dizendo que esse collection não existe, por exemplo, isso seria uma dica para esse atacante. Então por isso, essa mensagem só diz que o erro aconteceu devido à falta ou à insuficiência de permissões e não deixa claro se esse collection existe ou não lá no banco. Então agora que você viu o erro, se log for inserida como terceiro argumento da onSnapshot, agora esse erro foi pego e exibido no console. Observe o seguinte, se a log for removida, quando um erro não é pego, além dele ser exibido em vermelho no console, uncaught error é exibido. A tradução de uncaught seria não capturado, ou seja, se esse erro não está sendo pelo menos recebido como parâmetro em uma função de tratamento de erro, ele é considerado um erro não capturado. Então uma função pode ser criada para capturar esse erro. Para criar essa função, acima da onSnapshot, eu vou especificar uma const que pode ser chamada de handle snapshot error, que recebe uma função com um parâmetro e, que representa o objeto de erro, que exibe o erro no console. Obviamente isso aqui é só para a gente visualizar e poupar tempo. Em uma aplicação para produção, você geralmente vai fazer alguma coisa com esse erro capturado, beleza? Se a handle snapshot error for referenciada como terceiro argumento da onSnapshot, o erro é capturado, a mensagem dizendo que o erro não foi capturado desapareceu, e o que está sendo exibido aqui é o erro capturado e a mensagem dele. Então, se aqui na Collection Games o nome certo do collection é inserido, agora a query é válida
e as LIs voltam a ser exibidas, beleza? E claro, se é só para exibir o objeto de erro no console, bastaria só referenciar a log como terceiro argumento da onSnapshot. Mas eu preferi criar essa função também pelo exercício de criar um nome para essa função. Talvez você já tenha sacado, talvez não, mas nomear é uma das coisas mais complexas em programação, então é fundamental treinar essa habilidade sempre que possível. Então agora que foi implementada a função que trata erros no momento de atualização na lista dos games ou quando a página é carregada, e eu não estou preocupado em tratar todos os casos imagináveis de erros, agora pode ser feita uma refatoração na delete game e na add game para que elas, ao invés de usarem then e catch, usem async await. Por que eu vou fazer isso? É porque é mais moderno? Também. É porque o código final vai ficar com menos linhas? Não necessariamente, e tá tudo bem. A diminuição de linhas não é o mais importante em uma refatoração. Eu vou refatorar para async await porque, na minha opinião, o código vai ficar mais legível. E ele vai ficar mais legível porque ele vai ter menos alinhamentos e encadeamentos de invocações de métodos. Isso vai possibilitar que esse código seja lido como se fosse um código síncrono. E, gente, só lembrando, async await é uma abstração de promises. Ou seja, para você entender async await, você precisa entender promises. Não tem como correr. Se você ainda não sabe como operações assíncronas, promises e async await funcionam, dá uma olhada nas aulas complementares que eu vou deixar na descrição desse vídeo, beleza? Então, para refatorar a delete game para usar async await, async vai ser inserido antes do parâmetro e, antes do if. Eu vou usar um try catch, afinal de contas eu preciso tentar executar um código assíncrono e caso ele lance algum erro, eu preciso pegar esse erro. Error pode ser abreviado para e, para fazer o mesmo que a log está fazendo referenciada ali embaixo no catch. A log vai ser invocada dentro desse catch do try catch, recebendo e como argumento. O catch pode ser removido daqui. Essa invocação da log pode ser movida para fora do then. Esse then não é mais necessário. E para tentar executar a operação assíncrona de deleção do game, esse if pode ser movido para dentro do try. Essas linhas em branco são desnecessárias. E o await vai ser inserido antes dessa expressão, que é a expressão que resulta na promise. Tanto é que antes existia um encadeamento de then e catch nela. Roger, mas você não vai armazenar o resultado dessa expressão em uma const? Não. Quero fazer nada com esse resultado. Até porque, nesse caso, essa expressão executa a deleção e resulta em uma promise, por isso que existia uma invocação do then encadeada nela, mas essa expressão com o await incluso, nesse caso, vai resultar em undefined. Tanto é que se uma const x é inserida para receber o resultado dessa expressão, e aqui abaixo, log é invocada, recebendo um objeto com uma propriedade x que recebe x, se um game é adicionado e depois deletado, é exibido que o valor de x é undefined. Por que é undefined? Porque essa expressão deleta um document e resulta em uma promise que contém valor nenhum para ser aproveitado. Tanto é que o callback do then que estava encadeado nessa expressão não tinha parâmetro. Então o await aqui está servindo basicamente só para pausar a execução desse código abaixo, enquanto a promise do delete doc não é resolvida. Beleza? Então essa const x e a invocação da log podem ser removidas. E novamente, se um jogo é adicionado e deletado, o delete é executado, a promise é resolvida e game removido é exibido. Agora, eu quero te apresentar uma técnica para deixar esse código mais legível. Com essa técnica que eu vou mostrar agora, é possível remover um nível de alinhamento de bloco aqui desse try. Ou seja, não vai ser mais necessário ter um bloco dentro do bloco do try. Como que vai ser isso? Primeiro,
essa abertura do if vai ser movida para fora do try, o fechamento do bloco dele também vai ser movido, vou indentar essas duas linhas dentro do try, e agora é necessário fazer com que o código que vai deletar o jogo só seja executado se o elemento clicado de fato foi o botão de remover o jogo, que é quando a ID Remove Button armazena o ID do jogo. Como que isso pode ser feito? Isso pode ser feito inserindo not ID Remove Button e dentro do if, um return pode ser executado. O que vai acontecer aqui? Quando um elemento que não for o button for clicado, essa expressão vai resultar em undefined e ID Remove Button vai armazenar undefined. Undefined é um valor false, mas por causa do not, essa expressão resulta em true, o if é executado e nada abaixo do return é executado. Agora, quando o button for clicado, essa expressão vai resultar no valor que o data remove do button armazena. O if não vai ser executado porque agora ID remove button armazena um valor truthy e essa expressão resulta em false, e false é um valor false, e esse try catch aqui abaixo vai ser executado normalmente. Essa técnica que você acabou de me ver implementando se chama return early. Vou até escrever aqui return early. Essa técnica consiste em escrever funções de forma que o resultado esperado só seja executado no fim da função, caso nenhum imprevisto aconteça. Então observa que usando esse design de código, agora existem menos níveis de indentação, e isso faz com que a leitura do código seja mais linear. Se eu quero encontrar qual é o resultado positivo, o resultado esperado dessa função, esse resultado pode ser encontrado rápido aqui na parte inferior da função, e a execução da função é interrompida imediatamente em casos inesperados. E por que isso é bom? Isso é bom porque isso evita a possibilidade de partes do código serem lidas de forma desnecessária. Esses são motivos pelos quais, na minha opinião, faz sentido usar o return early aqui. Vamos testar? Para testar o catch primeiro, eu vou inserir game, que é um collection que não existe, e se um clique para deletar o game acontece, o erro é capturado e exibido no console, então o catch continua funcionando. Esse é um erro de WebSocket, que é um outro assunto que a gente não vai se preocupar, pelo menos não agora. E se um collection que existe no banco for especificado, se um novo jogo é adicionado e o clique no botão acontece, o jogo é removido normalmente, e se o clique acontece em qualquer elemento da LI que não seja o botão, nada acontece e isso quer dizer que o if está funcionando. Então olha só. Eu poderia fazer o mesmo tipo de refatoração aqui na Add Game, usando Try Catch também, mas antes eu quero te mostrar mais uma coisa aqui na Delete Game. Que coisa é essa? É o seguinte, tem gente que acha o Try Catch feio, acha meio ruim para ler, porque ele tem fechamento e abertura de bloco em uma linha só, ele adiciona mais um bloco no código, na verdade 2. Enfim, tem pessoas que acham que esse código já está ótimo, e tem gente que acha que dá para melhorar mais. E realmente dá para melhorar. Existe uma forma de eliminar esse try catch e deixar o código ainda mais legível, na minha opinião. E talvez usar essa técnica aqui nesse caso seja um over-engineering. Seria matar uma formiga com uma bazuca. Mas, por outro lado, eu não vou esperar o pior caso acontecer para te mostrar coisas legais. Porque esse pior caso pode não acontecer e aí acaba que eu não vou mostrar técnicas interessantes para você. Então fica aqui o aviso, vou enfatizar de novo. A técnica que eu vou mostrar pode ser muita coisa só para essas duas funções que vão ser refatoradas, mas é uma técnica muito legal para evitar try catch que eu acho que você vai gostar de conhecer e vai ser útil nas suas aplicações de JavaScript. Como que é essa técnica? É o seguinte. Logo aqui acima da Delete Game, eu vou implementar uma função chamada to. Então const to, que recebe uma função. O que a to vai fazer? A to vai receber uma promise por parâmetro,
E toma cuidado para você não ir na do VS Code, inserir promise com P maiúsculo, porque aí você vai estar usando uma palavra-chave reservada da linguagem, que é o construtor promise. E a to vai retornar o resultado de promise, invocação de um then e invocação de um catch. Então até aqui, independente se a promise que foi recebida por parâmetro for resolvida com sucesso ou não, a invocação da to vai retornar uma promise que contém esse resultado, porque then e catch sempre retornam uma promise, certo? Então eu vou fazer o seguinte, para fazer o retorno do valor resolvido dessa promise, eu vou inserir como argumento do then uma função de callback com o parâmetro result, e essa função vai retornar um array. O que esse array vai conter? Ele vai conter no como primeiro item e result como segundo item. Agora, se por acaso acontecer algum erro, para fazer alguma coisa com esse erro, eu vou inserir como argumento da invocação do catch um callback com o parâmetro error, e esse callback vai retornar um array. O que esse array vai conter? Ele vai conter uma referência do error. Com essa função, simples desse jeito, é possível implementar a mesma funcionalidade de um try-catch, mas de uma forma mais elegante. Como que isso vai funcionar? Primeiro, esse try-catch pode ser comentado só para manter uma referência dele enquanto eu refatoro. E olha só, abaixo desse if, eu vou inserir uma const x que recebe await e a invocação da to. Como a operação assíncrona que precisa ser executada aqui e que vai resultar em uma promise é a deleção do game, eu vou inserir essa invocação da deleteDoc como argumento da to, e como eu sei que a to sempre vai retornar uma promise, que por padrão resulta em um array, em que o primeiro item do array ou vai ser no ou vai ser um objeto de erro, eu vou fazer um destructuring nesse array, e nesse destructuring eu vou inserir só error. Por que eu não vou fazer um destructuring na result? Eu não vou fazer destructuring na result porque eu quero fazer nada com o resultado da promise da deleteDoc, até porque esse resultado vai ser undefined. Porém, se um erro acontecer, se a promise não for resolvida com sucesso, o erro vai ser recebido como parâmetro no callback do catch, o retorno do callback vai ser executado e esse array, contendo o objeto de erro, vai ser retornado. Isso significa que abaixo desse destructuring, eu posso inserir if error e dentro do bloco desse if, se error armazenar o objeto de erro e o objeto é um valor truthy, essa invocação da log que está dentro do catch deve ser executada recebendo error. Tá comigo até aqui? Show! Agora, se error armazenar null, isso significa que a operação de deleção correu bem, o if não vai ser executado porque null é um valor falsi, então abaixo do if, essa invocação da log, que exibe que o game foi removido, vai acontecer. Obviamente um return precisa ser inserido aqui no fim do if, senão o código abaixo do if vai ser executado mesmo que tenha acontecido algum erro na deleção do game. Então agora que eu já fiz basicamente a mesma coisa do try-catch, eu posso remover esse try-catch comentado e como logo após a execução dessa log dentro do if, o return deve ser executado, tanto faz eu deixar o return abaixo da invocação ou do lado dela, porque o return só vai ser executado depois que a invocação da log acontecer. E eu sei que a log retorna undefined, mas nesse caso tanto faz, porque se eu deixasse o return na linha de baixo, undefined seria retornado do mesmo jeito, porque toda função em JavaScript que não retorna um valor, retorna undefined. Vamos testar? Se um collection que não existe for inserido, quando um game é adicionado e removido, o erro é exibido no console, então o if está funcionando. E se um collection que existe for inserido, quando o clique para deletar o game acontece, o game é removido, então o refactoring feito na delete game não quebrou, né, cebolinha, não quebrou a aplicação.
Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui na Add Game. Então eu vou mover a to para acima da Add Game. E gente, isso não é obrigatório, mas por questões de organização, eu prefiro declarar a função acima da invocação dela, porque assim eu não preciso alterar o fluxo da leitura de cima para baixo. Vou inserir async antes da declaração do parâmetro da Add Game. Por enquanto, eu vou comentar esse código que adiciona o game só para manter a referência. E para usar to acima desse comentário, eu vou fazer um destructure que contém error, só que dessa vez eu vou precisar usar o resultado da promise caso ela seja resolvida com sucesso. E qual que vai ser esse resultado? Aqui no then, quando a adição do game é bem sucedida, o doc é recebido no parâmetro da função de callback. Então o doc pode ser especificado na segunda posição do destructure. Vou inserir o wait e a invocação da to. A to vai receber como argumento toda essa operação assíncrona de adição do game, que retorna uma promise. E agora, aqui abaixo, basta inserir o código que deve ser executado para o error e para o doc. Ou seja, if error, aqui dentro, a invocação da log vai ser executada recebendo o error. Vou inserir um return antes dessa invocação. E se a adição foi completada com sucesso, abaixo do if, eu vou colar esse código que exibe que o game foi adicionado e que reseta e dá foco no input. Feito isso, agora que esse código está fazendo o equivalente a esse código comentado, o código comentado vai ser removido. E para testar essa refatoração da Add Game, primeiro eu vou inserir um collection que não existe. Então aqui na Collection Games, se game for inserido, porque Collection Games também está sendo usada aqui no OnSnapshot. Então vamos fazer o seguinte, Collection Games fica com o nome certo do Collection. Vou copiar essa invocação da Collection e só para testar, a invocação da addDoc vai receber a invocação da Collection, mas com o nome errado do Collection. Vamos testar? Se o form é enviado, o erro é capturado e exibido no console, então o if está funcionando. Se o Collection existe, então se eu voltar a Collection Games para cá, quando o form é enviado, o game é adicionado. Isso significa que o refactoring da Add Game não quebrou a aplicação. E além disso, agora o código ficou mais legível em relação à versão anterior que usava invocações de then e catch ou try catch.